Olá, alunos, alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício, Sociologia. Eu quero hoje te convidar a fazer comigo uma revisão acerca do capítulo 1º, que faremos frente a refletir, a entender bem acerca da introdução à Sociologia. E nessa perspectiva eu quero com você aqui elencar dois aspectos que são essenciais, para entendermos, o que foi necessário, quais foram os momentos, as situações, as revoluções que propiciaram nascer uma nova ciência nos meados do século XIX. E o primeiro aspecto será justamente o aspecto histórico-cultural. Nós iremos fazer agora aqui uma análise singular, uma análise a nível de maior abrangência, de maneira resumida, entendendo justamente o que foi a Revolução Industrial e de que maneira ela propiciou nascer a ciência da sociedade. Tranquilo? Então, quando nós falamos em Revolução Industrial, nós temos que fazer uma análise paradoxal, de grande teor de complexidade, logo teremos que fazer uma análise antagônica. O que é isso, professor? Nós teremos que ver duas facetas de diferenças significativas. A primeira é entender que a Revolução Industrial, quando nós ouvimos falar em Revolução Industrial, nós pensamos logicamente em transformações que foram singulares, que foram de grande importância para toda a Europa, inclusive também para o mundo atual, Então, a Revolução Industrial, ela trouxe naquele momento transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção como um todo. Falar em Revolução Industrial é falar em progresso, é falar em crescimento econômico, é falar em desenvolvimento de novas ciências, de novas técnicas, que fazem frente justamente a grandes transformações em toda a Europa. Inclusive também uma delas é justamente que a Revolução Industrial ela fincou, ela possibilitou o capitalismo a criar raízes sólidas, que inclusive esse sistema político-econômico ele impera até hoje, até a nossa atualidade. E em outro extremo, na outra faceta, nós percebemos que esta mesma revolução industrial, ela infelizmente, ela aumentou com caráter significativo a chamada desigualdade social. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu, professor? Isso é uma pergunta relevante. Por quê, senhores e senhoritas? Porque, logicamente, nós temos que entender o cenário da Europa pré-revolução. O que é que nós podemos compreender nessa perspectiva? Que antes da Revolução Industrial, a população, a sua maioria, estava concentrada nos interiores, tá ok? Porque era lá que tinha a agricultura, que tinha as atividades essenciais, que inclusive dinamizava o comércio da Europa naquele momento, A própria agricultura, como já falei, a questão da agropecuária e outras atividades que eram organizadas em pequenos grupos, tá ok? E nesse sentido, as pessoas elas conseguiam produzir, conseguiam vender, mas essa produção não tinha um alarde, como vai ter durante o período da Revolução Industrial. E, logicamente, como as pessoas elas perceberam que a Europa estava mudando, que já estava sendo iniciado a era das máquinas, da nova forma de trabalho, da divisão social do trabalho. O que isso de fato levou? As pessoas tiveram que sair dos interiores da Europa, dessas regiões mais interioranas, e tiveram que ir para os centros urbanos, justamente agora buscar novos trabalhos. E essas pessoas, na sua maioria, eram pessoas que não tinham qualificação, que não tinham conhecimento técnico para manusear, para lidar com o trabalho maquinário. E, na sua maioria, ou eram analfabetos ou pessoas semi-analfabetas, não estavam preparados, não tinham conhecimento para poder responder de maneira significativa com a revolução, com as transformações que ocorriam na Europa como um todo, inclusive também na própria ótica do trabalho. E isso fez com que nascessem periferias, pessoas que não tinham trabalho, ou seja, um alto índice de desemprego, as condições de vida eram quase que desumanas, sem saneamento básico, sem acesso à educação, as condições de saúde eram precárias
e, logicamente, esses fatores podem aí ser compreendidos, né, frente ao crescimento significativo da desigualdade, que, logicamente, seria ratificado. Tranquilo? E quando nós falamos, né, nessa perspectiva, nesta análise, nós podemos sim entender, a análise é essa mesmo, que a Revolução Industrial ela trouxe efeitos, né, de uma escala positiva, mas também de uma escala negativa. Quando nós falamos em Revolução Industrial, nós não podemos somente estarmos com a visão apaixonada de perfeição, de progresso, de crescimento, de desenvolvimento, porque em contrapartida, infelizmente, essa mesma revolução, ela aumentou a desigualdade e, logicamente, a sociedade começou a apresentar problemas, questões sociais de grande significância. Tranquilo? E, consequentemente, quando falamos no aspecto histórico-cultural que foi propenso a nascer a ciência da sociedade, também temos que falar sobre outro momento de grande significância, chamada de Revolução Francesa, tá certo? E aí a gente pergunta, professor, mas o que é que tem a ver? Eu até já entendi que a Revolução Industrial deve ser vista de maneira antagônica, né? Trouxe progresso versus desumanização. Eu concordo com o senhor, isso está claro. Mas, professor, o que é que tem a ver aí, então, agora, falar de Revolução Francesa? Porque neste período a Europa, né, estava aí vivendo, né, o ápice, a culminância dos ideais revolucionários, que falava sobre igualdade, liberdade e fraternidade. E a questão aqui de caráter filosófico e também sociológico se dá a entender como que nós podemos falar nesses valores, nesses ideais, ainda, né? Como que nós podemos vivenciar tais valores, entendendo que a condição do trabalho na Europa neste momento ela é desumana, porque as pessoas trabalham de 14, chegando até 16 horas por dia, com um salário ridículo, com um salário que não faz frente ao que é produzido, e que as pessoas vivem de maneira desumanas. Além disso, também não há direitos trabalhistas, crianças, idosos, mulheres gestantes, todos têm que trabalhar sem nenhum direito para poder sobreviver. Ou seja, era impossível falar nesses valores, nesses ideais revolucionários, enquanto a Europa passava por um declínio da humanidade, enquanto as pessoas sofriam, as pessoas não tinham direitos, estavam realmente nas margens da sociedade. E aí é que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, numa perspectiva de análise complexa e paradoxal, nós podemos dizer que elas impulsionaram com grande teor, né, nascer a ciência da sociedade. Porque um cara chamado de Augusto Comte, ele parou enquanto um grande acadêmico e começou a analisar essas questões e disse, olha, aqui tem algo muito errado. E Augusto Comte, a sua grande contribuição se dá enquanto alguém que sistematizou a partir do método positivista, né, que criou uma ciência chamada de sociologia, que tinha como pretensão fundamental analisar fenômenos sociais, problemáticas no geral e propor, por que não, uma solução significativa. Augusto Comte vai ser justamente também chamado como o pai do pensamento positivista, porque ele faz uma coisa de grande significância, ele vai alinhar o método das ciências exatas frente à ciência humana. Ou seja, para Comte não adianta eu pensar, eu perceber que existe uma questão problemática na sociedade se eu não me proponho nessa reflexão a apresentar propostas construtivas que venham responder ou pelo menos minimizar esses danos. Tranquilo? E por final, querido aluno, querida aluna, eu quero que nós possamos aqui compreender, né, no grande segundo aspecto que nós vamos aqui analisar neste momento, que quando nós falamos em sociologia, nós temos que entender que enquanto uma ciência, ela tem um objeto de estudo. A pergunta é, professor, então qual que é o objeto central de estudo desta ciência? Caro aluno, cara aluna, se a matemática ela estuda os números, se a física estuda a natureza, se a antropologia estuda o homem, a sociologia ela vai estudar a sociedade.
Portanto, o objeto central de estudo dessa ciência compreende-se como a sociedade, mas não simplesmente no caráter utópico, no caráter conceitual, mas aqui esse estudo, essa investigação, essa proposta, ela se dá justamente em entender os fenômenos, as problemáticas sociais que nascem, que existem a partir da relação dos indivíduos. E aí nós podemos então concluir a nossa aula com o terceiro aspecto importante, entendendo qual que é a finalidade, qual que é justamente o sentido, o grande objetivo geral que a sociologia busca. Se ela busca estudar a sociedade, ela tem também quanto finalidade justamente refletir acerca das questões sociais, entender esses fenômenos e, por que não, apresentar possíveis soluções. Tranquilo? Aluna, aluno, vou estar também no chat, caso tenha aí alguma dúvida, caso queiram fazer alguma consideração, tá certo? Vou estar aí online na hora da nossa aula, beleza? Eu espero que você possa ter aí de fato compreendido qual que é a proposta do nosso estudo como um todo. E em síntese, eu concluo. Na aula de hoje, fizemos uma revisão acerca da introdução ao pensamento sociológico e nós compreendemos o contexto histórico-cultural, ou seja, a relevância, os impactos trazidos pela Revolução Francesa e também pela Revolução Industrial, principalmente a Revolução Industrial. Também nós compreendemos qual que é o objeto de estudo desta ciência, a sua finalidade. E, por final, dentro da nossa fala, nós também falamos um pouco acerca da contribuição de Augusto Comte, no qual, a partir de um método positivista, ele sistematizou uma ciência humana que teve como centralidade de estudo a sociedade. E este método procurava justamente analisar os vários fenômenos que seriam apresentados e propor, por que não, soluções significativas. Beleza? A você um forte abraço virtual, tá ok? Vou passar também para nós aí um exercício para que a gente possa aí aprimorar o nosso conhecimento, tá ok? Vai na plataforma lá e vai dar certo. Abraço, valeu, até a próxima.